Dubai, de forma geral, é um campo aberto para todo mundo se aventurar, do bom sentido. Porque eles facilitam a vida do investidor de uma maneira que, se você quer trazer qualquer ideia inovadora, leva ela para Dubai. Se você conseguir chamar a atenção da sociedade lá, cara, todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai estar atrás de você e todo mundo vai querer trabalhar com você. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes e demais assuntos do podcast são postados nas demais redes sociais, basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Hoje o tema que vamos falar é um tema muito bacana. Gente, nós estamos ficando muito importante, né? O podcast, esses tempos atrás agora, estamos falando em maio de 2024, bateu 1.000 inscritos no YouTube, então estamos muito felizes, muito obrigado por todos vocês que nos fizeram chegar nesse número, né? Nessa meta. Para você que vai estar ouvindo isso aqui mais para frente, com certeza essa meta já vai estar mais elástica. Então, para comemorar o crescimento do podcast, nós estamos trazendo aqui alguém de peso, mesmo, diretamente das Arábias. Para quem é de Ribeirão Preto, conhece o famoso Habib. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje sobre como funciona o mercado imobiliário de Dubai. Então, para você que tem curiosidade de saber como que funciona ali nas Arábias, como que Dubai, aquela cidade magnífica, como funciona o mercado imobiliário de Dubai e como que você pode fazer para investir no mercado imobiliário de Dubai, não perca esse episódio que tem muito a agregar para você. E Habib, vou me arriscar a falar o nome dele, porque ele vai ter que ensinar isso aqui pra gente, né? Ahmed. Isso. Falei certo? Falou. Ó, passei de ano. Seja muito bem-vindo. É um Muito enorme obrigado. prazer te receber aqui. Obrigado pelo Brincadeiras convite. à parte, Não, né? imagina, que isso. Obrigado primeiro pelo convite e espero que a gente seja leves para os telespectadores do seu podcast. Muito bom. Cara, inicialmente ensina o pessoal como que fala o seu nome. Cara, eu moro aqui há 11 anos, né? E eu fiz engenharia civil aqui também, você sabe. Uhum. E eu sofria muito bullying na faculdade porque ninguém sabia pronunciar. E depois de um certo tempo você acaba entendendo o porquê, né? Porque tem algumas letras da nossa língua, que é o árabe, que não existem no português. E isso acaba dificultando a pronúncia de vocês dos nomes de lá. Mas é muito simples, gente. Pessoal, é muito simples. Você só lembra da Coca-Cola. Você abre a Coca-Cola para tomar. Lembra da propaganda? Tomou um gole, fez... Med. Med. Oh, não, agora acho que todo mundo entendeu. E pode ter certeza que você que está assistindo, você tentou falar em casa como o barulho da Coca-Cola. Med. Aí ficou fácil, agora não tem mais desculpa. Então fazem quantos anos que você está aqui no Brasil? Eu cheguei em fevereiro de 2013. Então, tô no 12º ano agora. Legal. E de onde você é? Eu sou egípcio. Certo. Sou casado com uma brasileira, minha esposa, Vanessa. Ela é nativa daqui, de Ribeirão Preto. E eu tô aqui há quase 12 anos. Muito bom. Tô falando que o podcast tá ficando importante. Agora a gente está recebendo convidados internacionais aqui e para falar sobre um tema interessantíssimo. É importante isso. Porque a gente acompanha muito, né, sobre Dubai, tá sempre em evidência, né? Você Sim. abre o Instagram, a todo momento sendo bombardeado por alguma coisa nova que está Sim. vindo lá.
Sim, sim. E acho que a gente tem muito a aprender, né? Também com como que as coisas funcionam. Eu acabei de chegar de lá dia 18, então a gente fiquei lá quase 12 dias, como se fosse uma imersão, de fato, sobre o mercado imobiliário, para entender e saber quais são as diferenças, o que que eu posso trazer para cá, não apenas para quem pensa em investir em imóveis, mas também trazer mais novidades para a gente que trabalha com construção civil. A gente atende muitos incorporadores, construtores que trazem inovações no dia a dia, porque é o nosso papel. E foi uma viagem muito, muito boa. Você consegue ver que eles estão muito mais na frente e nesses dois aspectos, no aspecto de construção, o método construtivo deles, e também na parte comercial, que é o mercado imobiliário de fato. Você consegue ver a diferença que a gente tem aqui entre o nosso mercado brasileiro e o mercado deles lá. É um gap muito grande e a gente precisa aprender e investir lá, porque você acaba tendo essa oportunidade. Eles abrem, o mercado lá é aberto para todo mundo. Ele não é restrito. Essa é uma coisa que talvez o investidor ele sofre um pouco quando ele vai investir. Por exemplo, o estrangeiro, para comprar imóvel aqui é muito burocrático. Lá não. 90% do mercado lá, os compradores são estrangeiros. Então, o governo de lá, ele ajuda de todos os jeitos para facilitar a compra daquela pessoa que vem de fora. E isso que faz a cidade ser tão emblemática, né? Sim, Você ter esse livre mercado, ter essa abertura. com certeza. Além de toda a parte que a gente vê que é visual, né? Tem toda aquela parte que a gente vê que é visual das construções magníficas, né? Sim. Monumentais. A ideia lá de Dubai, quando eles fizeram uma pergunta pro Sheikh lá, o Mohammed bin Rashid, que é o governador do Emirado do Dubai, porque eles são emirados, é como se fossem estados, tá? Eles perguntaram para ele, o que você quer? Onde você quer chegar? Ele falou, eu quero ser número 1. Ele falou, mas no quê? Ele falou, em tudo. Então, para eles, essa é a visão deles. Então, você pode reparar que tudo que eles fazem, ele tem que ser o mais alto, o shopping tem que ser o maior shopping, e mais hoje luxuoso. tem o mais luxuoso. Então, essa é a pegada em Dubai, no mercado imobiliário. Por isso que ele é um mercado que o valuation dele é só subindo. Você não tem essa parte, o mercado tá frio. Não existe isso lá. Os lançamentos, que eles chamam de off-plan lá é o lançamento. Uhum. Equivalente assim no nosso mercado. Off-plan lá o lançamento, eles lançam no prazo de 1 semana, 10 dias no máximo, já esgotou. Acabou, não tem mais estoque. Aí você pode comprar de alguém que já comprou. Só para você ver o ritmo das construções lá, ou dos lançamentos, quanto ele é muito avançado. Então você consegue ter esse parâmetro. A gente sabe, né? Quando uma construtora lança 2, 3 empreendimentos, a primeira coisa que você analisa, o estoque. Uhum. É uma das coisas que a gente analisa. Isso, e quanto que ele foi lançado. Aí você vê se ele está indo bem ou não. Agora, quando uma construtora lança praticamente um empreendimento a cada 20, 30 dias, é porque o mercado lá está absorvendo tudo que está sendo lançado. Porque se você tem uma abertura mundial, né, para todo mundo estar investindo, também gera aquele efeito do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Sim. É o medo de ficar de fora. Então, todo mundo que tem condições e tem conhecimento sobre isso, exato, fica com esse, cara, não sou eu que vou querer ficar de fora dessa e oportunidade. infelizmente, foi essa troca que eu fui buscar lá com um grupo de empresas que os proprietários são amigos meus, que eles falaram pra gente que o mercado, de forma geral, ele tem clientes do mundo inteiro, menos América Latina. Para não falar que não tem 1 ou 2 clientes da Argentina e 1 cliente do Brasil. Para você ver como que o continente latino, ele é um pouco mais afastado desse tipo de mercado, que é um mercado
sempre foi promissor e continua sendo e vai ser ainda. Então, assim, o nosso papel é trazer esse tipo de informação, porque eu acho que não é que o brasileiro não quer investir lá. Eu vejo muitos brasileiros, eles investem no mercado americano. Sim. Mas por quê? Porque a informação chegou até eles. Eles ficaram sabendo como que funciona. A gente tem amigos que, inclusive, estão construindo lá. Então, a gente consegue ver que o que faz o brasileiro investir em algum lugar é a falta de informação. Se ele tem essa informação disponível, ele consegue entrar e fazer todo tipo de investimento que pode ser feito lá. Entendi. Então, muito você diz dessa falta de investidores latinos, latino-americano aqui, é por conta de Falta de informação. Falta de informação. Falta de Porque conhecimento. não é falta de dinheiro. Não. Né? Principalmente, estamos falando aqui nível de Brasil, mesmo em Ribeirão Preto, temos potenciais clientes. Exatamente. Muitos. Inclusive, não apenas do imóvel pequeno. Não, tem igual aquele imóvel, aquele lançamento que eu te mostrei agora há pouco, que é o prédio da Bugatti. É uma coisa absurda. Tem cliente para esse tipo de imóvel? Aqui no Brasil? Claro que tem. Obviamente, ele é um lançamento mais exclusivo. Até porque Sim. ele tem a marca da Bugatti. A gente não vê... Quem sabe o preço do Bugatti... Exatamente. Imagina o imóvel da do Bugatti não vai ser um imóvel qualquer. Exatamente. Tem cliente para isso? Claro que tem. Mas não são imóveis comuns. Eles são imóveis mais exclusivos. Igual o próprio carro é. Porém, tem muitos lançamentos. Inclusive, um deles eu já... até fiz um vídeo dele quando eu estava lá. Eu fui convidado pela construtora, que é a mesma que faz o da Bugatti. Eles têm o prédio deles que é desenvolvido pelo escritório da Zaha Hadid. Não sei se você conhece. Sim. Com certeza quem é da arquitetura aqui conhece. Já sabe quem é. Então, eles têm também esse tipo de lançamento que tem um ticket não baixo, mas acessível. Você consegue fazer um fluxo com eles e comprar. E uma coisa que eu sempre falo, o mercado imobiliário, ele é o mesmo em qualquer lugar. Independentemente do ponto que você está querendo investir, ele é o mesmo. As regras são as mesmas. Se você pensa de entrar no mercado imobiliário para você fazer uma alavancagem financeira, se a gente consegue fazer aqui no Brasil, no nosso mercado, imagina o que a gente pode fazer no mercado igual ao Dubai. Então, assim, é uma coisa, é fato. Investir em Dubai é uma das certezas da vida, que a gente tem que olhar muito bem. E até você tem uma certeza maior de precificação e de garantia do valor, né? Pela demanda que se tem. Com certeza. Hoje, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, não sei até que ponto você compra um imóvel na planta, principalmente de um imóvel vertical, né? Comprar um apartamento na planta. Sim. Até que ponto você tem a garantia de valorização desse imóvel? De construtora, assim, eu vou comprar na planta e vou ter uma valorização grande nisso aqui, é certeza. Vou comprar aqui para na hora de estiver vendendo, eu vou repassar esse imóvel e vou ter um lucro grande com isso. Isso a gente tem, mas a gente sabe que depende muito. A gente precisa fazer algum tipo de análise sobre aquele lançamento para saber se ele de fato ele é um lançamento promissor para você ter um retorno em questão de alavancagem financeira, ou você pode ter outro tipo de análise se ele é um tipo de imóvel que você possa ter uma renda passiva com ele. Uma coisa interessante, o Pedro, uma das diferenças, né, que a gente vê entre os dois mercados. Lá, qualquer imóvel ele pode ser alugado por Airbnb. Aqui no Brasil, não. Então, se consegue ver a diferença do... Então, você limita até as possibilidades de negócios que essa pessoa poderia fazer com esse imóvel. Né? Lá, qualquer imóvel ele pode ser alugado por Airbnb. Lá, eles chamam de holiday homes, que casas de férias. Que a gente acabou colocando essa na nossa cabeça Airbnb porque é o estilo, né? Sim. Que é o short stay, que é curta temporada e tudo mais. Mas lá eles chamam de holiday homes. Isso é algo que traz
muito retorno para quem está investindo lá. E não é à toa que 90% do mercado é estrangeiro. Todo mundo está colocando dinheiro lá justamente para isso, para ter um retorno. E, no mesmo tempo, quando ele estiver indo para lá para passar as férias, ele já tem a sua própria casa ou o seu próprio apartamento, que ele possa ficar então, de uma forma gratuita. Entende que a maior parte dos investimentos que se tem lá é para esse retorno de renda passiva. Sim. Com o imóvel. E Exato. não para venda, lucrar com lucro imobiliário de venda. É uma coisa muito que eu já convivi lá e eu vi na minha frente. Quem compra lá não quer vender. Eu vi um amigo do pessoal que eu tenho lá contato. Ele tinha comprado uma casa chama Townhouses. Ele comprou essa casa há 5 anos atrás. Ele tinha pago 25 milhões. Ele teve uma proposta nas 2 semanas que eu estava lá, no valor de 140. Ele não quis vender. Então, você consegue ver como que a pessoa que já conseguiu algo... Porque o dinheiro para eles, para esse tipo de negociação, não é um problema, é uma solução. Uhum. Mas, mesmo que ele está tendo um retorno de mais de 3 vezes o valor cheio que ele tinha fechado o negócio, inclusive ele está pagando ainda esse valor que ele fechou o negócio há 5 anos atrás, ele não quis desfazer. Ele quis continuar com o imóvel. Até porque se você vê que está tendo uma valorização desse porte, está tendo um valor oferecido para você. Exato. Nessa ordem de grandeza, né? De 7 vezes o valor, basicamente. Sim. Imagina... Eu fiz um vídeo lá com a esposa do meu amigo. Ela é a CEO do grupo lá. É um grupo que chama EasyGo. Inclusive, hoje eu sou representante deles aqui no Brasil. Então, todas as negociações que serão feitas com a EasyGo, quem vai lidar com o cliente daqui sou eu, através desse grupo deles. Mas mais tarde eu vou contar para você o que esse grupo faz, que é uma coisa, eles têm um ecossistema muito interessante. E antes de voltar, eu tive o sorte que o apartamento do meu irmão, que ele tinha comprado há 3 anos atrás, ele estava finalizado, mobiliado, tudo mais. A gente foi lá conhecer. E ele tinha fechado um negócio lá por 3 milhões. Hoje, o mesmo apartamento, se ele quiser vender, ele vende acima de 5 milhões. E ainda, volto a falar, ele continua pagando ainda, ele não pagou 100% do valor do imóvel. Então, eu acho que esse é um tipo de alavancagem que você possa pensar, sabe? Em questão de 3, 4 anos, você já tem um imóvel pronto, mobiliado, pronto para gerar renda para você. E sem você se esforçar, você consegue ter um retorno o dobro do que você investiu ou às vezes mais do que o dobro. E é possível, então, conseguir adquirir um imóvel desse de maneira parcelada e fracionada, sim. sem que você tenha que chegar com cash à vista e comprar. Quando você tem um cash à vista, dependendo da própria construtora, você consegue até um desconto legal. Eu vou te explicar por quê. Lá, as construtoras, elas trabalham de um payment plan que pode chegar até 7 anos. Ele vai te entregar o imóvel em 2, 3 anos no máximo, tá? Mas ele consegue parcelar para você 100% do valor em até 7 anos, tá? Claro que você vai entrar no fluxo de pagamento igual a política que eles oferecem. Mas é possível. Inclusive, a taxa de juros lá, de financiamento, é absurdamente ridícula para a nossa realidade. Porque está sobrando muito dinheiro para o banco, porque todas as incorporadoras e as construtoras, eles já fazem esse tipo de fluxo de pagamento para o cliente. Então, o cliente ele fala que ele não tem necessidade de financiar. Não tem o porquê. A própria construtora já está financiando para mim, entre aspas, ou está parcelando para mim o pagamento. Então, a taxa do juros, se o banco quer judiar muito de você, ele vai te cobrar 5% ao ano. Nossa, olha isso. Olha isso. Então, assim, é uma coisa que você vê. Nós, brasileiros que gostam de parcelar,
tudo, né, que a gente compra, Sei. e principalmente imóvel, carro, tudo mais, para você conseguir um financiamento lá, é muito simples. É só através de comprovação de renda, o seu banco ele vai conversar com o banco, o financiador para você lá, e acaba sendo feito o financiamento em si. Inclusive, o financiamento deles é, no máximo, até 25 anos. Então, não foge muito da nossa realidade. Aqui é um pouco mais, mas o valor que você vai financiar lá também tem um limite para quem é estrangeiro. O máximo que ele pode financiar para você é 50% do valor do bem. Entendi. Tá? Aqui é 80%. É 80% lá para quem é residente. Para quem reside lá, é 80%. Entendi. Inclusive, o próprio governo lá em Dubai, eles fizeram lá atrás um incentivo para os compradores, né, para os investidores estrangeiros. Se ele comprar imóvel acima de 800 mil dirham, isso dá em reais mais ou menos 1.100.000, mais ou menos, ele ganha um visto, chama Golden Visa. É o visto dourado, né? Vamos traduzir para português. Que ele deixa você entrar e sair do país, ficar o tempo que você quiser, à vontade. Isso é limitado por 10 anos, mas depois de 10 anos, você pode renovar também. Então, isso é um dos benefícios para quem vai investir em Dubai. Muito interessante. E achei bem interessante isso que você falou das pessoas estarem procurando um investimento pela renda passiva. Né? É um pouco diferente do que a gente vê do investimento imobiliário que acontece aqui no Brasil. Sim. Quase sempre a pessoa faz uma alavancagem financeira. Né? Para quem não sabe, alavancagem financeira, você toma um dinheiro emprestado e você consegue, com a valorização do imóvel, ganhar isso e pagar essa alavancagem. Sim. Esse dinheiro que você pagou emprestado e ainda assim obter um lucro em cima disso. Ou não precisa pegar um dinheiro emprestado. Você pode até comprar algo na planta com fluxo igual a maioria aqui no Brasil. É 30 e 70. Você vai pagar 30% durante a obra e 70% depois da entrega. Aí você quita com recurso próprio ou você financia com o seu banco de preferência. Se você comprar no lançamento ou no pré-lançamento, o máximo que você vai pagar durante a obra é os 30%. Tá. Vamos supor que o imóvel que você comprou, só para simplificar o exemplo, custou 100 mil. Durante os 3 anos de construção, você pagou 30 mil reais. Depois que ele ficou pronto, você vendeu esse imóvel por 150 mil, por exemplo, ou 140. Pagou o imposto, pagou a imobiliária que fez a transação para você. Resumindo, sobrou na tua mão 120 mil. Você pagou 30. Certo? Então, você retoma de volta os 30, mais 20 acima desses 30. Então, você teve praticamente 70% de valorização, não do imóvel, mas sim do valor que você investiu. Você teve de retorno em cima do capital. Isso. Retorno em cima do capital investido. Exatamente. Não retorno em cima da valorização do imóvel. Isso. Muito bom. E, de fato, como que são as demandas do mercado, né? Sim. Porque não que hoje a renda passiva no Brasil ou em Ribeirão Preto seja ruim. Não. Mas hoje pro aluguel tá em torno do quê? De 0,5%? 0,5%. Quando é muito bom o imóvel, se comprou muito bem, porque essa relação da porcentagem depende também de quanto que você pagou daquele imóvel. Então, se a gente está falando de imóvel de 300 mil e você está conseguindo alugar ele por 1.500, 1.800, você está nessa média de 0,5%, 0,7%. Se você conseguir colocar ele para fazer short stay, Airbnb e tudo mais, você consegue ter um pouco mais de retorno. Lá, também da mesma maneira. Porém, a diferença entre o retorno que chega para você entre aluguel tradicional de ano ou aluguel de curta temporada, a diferença não é tão grande. Por exemplo, o apartamento que comentei com você, do meu irmão, a projeção que ele tenha é um pagamento anual de aluguel tradicional de 400 mil dirham. 400.
Se você colocar no short stay, que o jeito que ele vai querer colocar, ele teria 450. Então, a diferença é só 50 mil a mais por ano, tá, gente? Não é por mês, não. É por ano. Porque lá também tem isso. Eles não fazem o aluguel, quando é um aluguel tradicional, é mensal. Eles fazem ele anual. Entendi. Você tem 4 pagamentos. Você consegue contabilizar isso. Então é sempre anual. Sempre anual. Sempre anual. Se não for anual, aí você entra na ideia do short stay. Entendi. E 400 mil, aí convertendo para reais, é mais ou menos 600 mil reais. Um dirham é 1,39. 1,39. Então a gente tá Se fosse falando... 1,5 vezes 4 vezes 1, só para facilitar a conta, né? 600. 600 mil. Ele seria um pouco menos, né? Vamos dizer assim que é uns 520, 530 mil reais. Entendi. Mais ou menos. Pelo valor que foi pago no imóvel, que é 3 milhões, a gente está falando aí de mais de 1% ao mês. Mais de 1%. Muito interessante. Então, assim, eu acho que não tem... Nosso mercado não tem o imóvel que você compra e ele te dá um retorno de mais de 1% ao mês com o aluguel tradicional. Isso não existe aqui. Sem contar que tem a limitação do short stay, igual você Exatamente, falou, que seria o Airbnb, que não é liberado na maior parte dos imóveis. dos Exatamente. imóveis. Só os novos lançamentos que as incorporadoras e construtoras eles estão colocando isso no documento do lançamento, que ele tem que ser liberado. Não é só apenas um imóvel residencial. Ah, entendi. E uma coisa interessante também que a gente possa falar é que esse tipo de investimento lá, claro que isso não acontece para todos os lançamentos lá. É a mesma coisa que eu estava falando para você. O mercado imobiliário, ele é o mesmo independentemente da localização do país e tudo mais. É claro que você tem que olhar o projeto. Não é porque está em Dubai, então eu já vou comprar. Não, não é assim. A gente tem que saber aonde que ele está, em qual bairro que ele está, quais são os pontos mais fortes daquele lançamento. Ele é perto do aeroporto, ele é perto do downtown, que é o centro da cidade. Que inclusive eu postei um vídeo esses dias que eles estão construindo um outro downtown, 3 vezes o tamanho do downtown atual. Então, assim, a pegada lá, como eu estava falando para você, é isso. Eles querem ser o número 1 em tudo. E eles não competem com ninguém. Eles competem entre eles mesmos. Com eles mesmos, exatamente. Então, eles estão totalmente no lugar deles lá. E a gente, se a gente for esperto, a gente precisa ir lá, conhecer, para aprender com eles também. Porque... Por que não? A gente não sabe tudo. Como eles também, antigamente, eles não sabiam tudo. 50 anos atrás, eles moravam em tendas, o meio de transporte deles era camelo. Literalmente. Não é piada. Mas onde eles estão hoje? Em que ponto, né? Em que ponto que eles estão? Então, eles tinham essa visão de aprender. Não, eu não sei, eu vou chamar o Pedro que sabe para me ensinar, para fazer para mim e eu vou aprender com ele. E eu vou pagar ele muito bem. Inclusive, eles têm uma cidade lá, chama Masdar. Masdar em português seria fonte. É a cidade tecnológica nos Emirados Árabes. Tudo que é de tecnologia... Seria tipo o Vale do Silício da... É uma coisa assim do Oriente Médio. Só que eu arrisco a falar que é mais na frente do que Vale do Silício. Ah, sim. Porque tudo que acontece lá é muito mais na frente em questão de tecnologia. Até por questões de investimentos, né? Sim. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo daquela chuva que deu no mês passado. Sim. Depois que passou essa tempestade de chuva, a maior parte dos prédios lá são de vidro por fora. E tinha drones lavando o vidro. Então, a gente não tem isso aqui. Não, hoje ainda é o rapazinho descendo na cadeirinha. Com o rodinho. Com o rodinho limpando. Exatamente. Então, eles estão em outro patamar em questão de tecnologia também. E uma coisa que se sente lá na hora que você chega
porque você encontra pessoas do mundo inteiro. Não é só árabe, não é só Emirado. Lá, nos Emirados Árabes, eles têm 20 milhões de habitantes. Só 2 milhões, que é 10%, eles são nativos. Os 90% lá, 18 milhões, são estrangeiros. Trabalhadores, investidores, empresários que abriram empresas lá. Porque eles fizeram o Dubai como se fosse uma empresa, que o CEO dela é o Sheikh Mohammed bin Rashid. Então, você consegue ver que eles vieram tudo que deu errado nos outros lugares e falaram, aqui a gente vai construir algo que vai facilitar, sem burocracia, para todo mundo. E eles têm uma coisa interessante, o Pedro. Quando você vai comprar um imóvel lá, você precisa saber que tipo de compra que você está fazendo. Essa é uma informação. Você vai só ouvir dela aqui, nesse podcast. Muito bom. Eu duvido que algum brasileiro já falou isso para você. Tem 2 tipos de compra lá. Aliás, de venda. Tem o leasing hold e tem o freehold. O que é isso? Essa é uma coisa um pouco mais técnica, mas é muito simples. Só para você entender quando você for negociar. Leasing hold é o direito da utilização daquele imóvel por um prazo de tempo. Que eles têm até... Se você comprar no leasing hold hoje lá, você consegue ter aproveitamento desse imóvel até 2095. Então, a gente está falando de 70 e poucos anos. 71 anos. Agora, se você comprar no freehold, o imóvel é 100% seu. Você pode repassar ele para sua família e tudo mais. Seus filhos, seus netos, eles vão continuar com o imóvel. Tá, Hamed, é muito comum hoje essa questão do leasing hold? Já foi comum antigamente. Inclusive, a maior parte desses lançamentos que tiveram no passado, eles foram transferidos de leasing hold para freehold. Então, quem tinha comprado lá atrás um leasing hold, hoje está nessa transição. Nessa transição, ele já conseguiu mudar a titularidade para ser freehold. Então, o imóvel dele e ele pode repassar para a família. Então, esse tipo de informação, acho que ninguém sabia aqui no Brasil. Sim, para mim é muito interessante. Aí a gente volta no ponto que a gente estava falando no começo, que é a falta de conhecimento que talvez está bloqueando o brasileiro ir lá nesse mercado, conhecer e por que não investir lá? Porque uma coisa é fato. Todo mundo que investe de maneira geral, não apenas no mercado imobiliário. Qual que é a primeira regra que você aprende quando você começa a pensar em investir? Quando você começa a pensar em investir no mercado? Não, de forma geral, não apenas no mercado imobiliário. Diversificar. Sim. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque se a cesta cair, você perde todos os ovos. Exatamente. A gente nasceu ouvindo esse ditado. E por que o investidor nato que investe no mercado imobiliário, o que ele faz? Ele sempre investe em categorias diferentes de imóveis. Ele compra um terreno, ele compra um estúdio, ele compra um apartamento de 2 dormitórios, sendo uma suíte, ele compra uma casa de rua, ele compra uma casa de condomínio, ele vai diversificando. E por que não ele começa a diversificar em questão de países? Seria mais interessante para ele. É o que os nossos amigos fazem hoje. Eles investem aqui, mas também eles investem no mercado americano. Isso é bom para o investidor por quê? Se o mercado aqui está ruim, lá vai estar bom. Sim. O mercado imobiliário, ele não age da mesma maneira no mundo inteiro. Ele é um mercado que age de forma independente, dependendo da localização e do país que ele está. Aqui... dá pra gente ver isso pela própria valorização da moeda, né? Sim. Então, se o dólar está alto e você está investindo em um lugar que está cotado em dólar, a hora que você transfere esse valor para reais, você teve um ganho grande. Um ganho grande. Maior do que investir diretamente em dólar. Sim.
né? Melhor do Exatamente. que investir diretamente em dólar, É. você investe no mercado imobiliário, que se comporta como mercado imobiliário, Sim, que a gente conhece. Deu tudo errado, você tem um imóvel lá. exatamente. E uma coisa interessante nesse aspecto para o investidor, se ele precisar liquidar algum desses imóveis que ele tem na carteira dele, ele vai ter o privilégio de escolher onde que está o mercado muito para cima para ele liquidar. Por exemplo, ele viu que no Brasil está um pouquinho instável. Então, talvez se ele liquidar um imóvel dele aqui, talvez ele perderia um pouco de dinheiro. Mas se ele liquidar um imóvel dele em Dubai, ou se ele liquidar um imóvel dele em Flórida, seria melhor para ele, porque lá o mercado está em alta. Então, ele consegue ter essa liberdade de, quando ele quiser liquidar, que ele consiga liquidar Sim. com a necessidade que ele quer, sem perder dinheiro, muito pelo contrário, para fazer mais dinheiro possível. Cara, muito interessante essa analogia que você fez, porque aí o investidor ele fica exposto ao cenário mundial, Exatamente. exposto às oportunidades. Sim, E com isso ele consegue se proteger da crise, como você disse. Um lugar está em crise, mas o outro está tendo boa oportunidade. A oportunidade daqui suporta aquela oportunidade da crise. exatamente. Porque assim como em qualquer mercado de investimentos, né, você tem lucro ou prejuízo a partir do momento que você liquida Exatamente. aquele ativo. É. Então, a partir do momento que você vende. Exato. Então, igual para quem investe na bolsa de valores, fica vendo lá que as ações subiram, desceram, você só teve lucro, prejuízo na hora que você vendeu. Uma coisa engraçada, os grandes players de investimentos de bolsa de valores, todos eles falam que você precisa investir nas bolsas americanas. Porque se aqui cair, lá não vai acompanhar, lá vai estar no outro patamar. Então, você não perde, muito pelo contrário. Você acaba se resguardando de todas as maneiras possíveis. E no nosso mercado, por que não a gente utilizar a mesma maneira que o pessoal do mercado financeiro, eles utilizam? Mas o nosso investidor, ele precisa abrir os olhos dele nesse tipo de investimento externo. Ele consegue continuar investindo em imóveis em outros países. Isso Também. vai acabar resguardando ele de qualquer crise do mercado imobiliário de forma geral. Porque, como eu estava falando, se aqui tá ruim, lá não vai estar. Vai estar ou normal ou bom. Então, se eu precisar de liquidez, eu preciso de liquidez, preciso de dinheiro, eu vou ver qual que é a melhor opção para mim para eu liquidar. Não vou ficar refém a um mercado só. Porque se você está totalmente posicionado em Ribeirão Preto, o Você tá mercado refém deu ao uma mercado de Ribeirão. saturada, você Exatamente. está totalmente refém desse Exatamente. mercado. Os clientes nossos, eles têm aqui em Ribeirão, eles têm em São Paulo, eles têm nos Estados Unidos, e a gente vai ter uma reunião agora, na semana que vem, para a gente ver quais são as opções possíveis para eles investir lá em Dubai também. Então, é uma coisa fato, eles estão ligados àquilo que a gente está falando. Isso aqui é uma informação preciosa para quem é um investidor no mercado imobiliário. Ele consegue diversificar, sim. Só ele precisa saber os caminhos. E a gente está aqui para isso. Exatamente. A pessoa pode até não saber como que é os caminhos, mas Sim. você contrata quem sabe. Quem sabe, exatamente. E isso, igual você citou aqui mesmo no episódio, é boa parte do sucesso de Dubai foi isso. Sim. Eu não sei como fazer. Estava andando de camelo até ontem. Vou contratar, eu vou pagar bem alguém que saiba. Eu vou aprender com essa pessoa. Exatamente. Cara, isso vem muito de encontro com o propósito desse podcast. E estou muito feliz de você estar aqui hoje trazendo esse tema. Muito obrigado. Cara, eu fico numa posição privilegiada, porque eu estou do lado de cá, então eu assisto todos os episódios no momento que ele está sendo gravado, Sim. né? Então eu aprendo muito e cara, eu tô tendo, assim, vários insights aqui na minha cabeça e muito disso que você falou ficou martelando aqui, cara. Porque o conhecimento, ele tá lá. Às vezes a gente não busca. Você precisa ir lá quando só tem. buscar. A gente só precisa buscar. Exatamente. E por isso que eu falei que bate muito com o propósito desse podcast. Sim. A gente não tá aqui exatamente para ensinar como fazer. Não. Porque isso leva tempo, Sim. toma energia. Mas a ideia é elucidar de que, gente, isso existe. Claro. Olha, isso aqui existe. Como que você faz? Procura o Habib para fazer. Estamos aqui.
Então, é exatamente isso, trazer luz, né? Porque quando a gente deixa de viver naquele mundo que a gente chama do mundo da ignorância, que é quando Sim. você não sabe que você não sabe. Então, você precisa sair desse local em que você não sabe que você não sabe e pelo menos ir para um local que você sabe, você tem ciência da sua ignorância. Você sabe que isso aqui existe, você sabe que isso aqui é possível e você sabe que você não sabe e que você vai precisar de ajuda. E aí a Sim. gente vai atrás Exatamente. das pessoas que conseguem nos levar até o próximo patamar, né? E é uma coisa interessante também, Pedro, que às vezes a gente fica no nosso cubículo aqui achando que o mundo é só isso. E isso, quem viaja, quem vai para fora, ele sabe que o mundo não é só o Brasil. O mundo é muito maior do que isso. E você consegue, nas suas viagens, a gente que trabalha com construção civil e mercado imobiliário, a primeira coisa que chama a nossa atenção quando a gente sai para fora, a gente quer saber como que eles constroem, qual que é o método construtivo deles, quanto custa o metro quadrado, que inclusive lá não é metro quadrado que eles usam. Eles usam square feet, que é o pé quadrado, se a gente traduzir em português. Mas a relação é básica. 1 metro quadrado ele tem 10 square feet. Então, os estúdios lá, quando você vai ver, ele tem 400 e poucos square feet. Então, ele tem quase 42 metros quadrados, mais ou menos isso. Muito, muito legal, muito diferente. E, cara, se dentro do Brasil, a gente já tem muita diferença de um lugar para o outro. Né? A gente já gravou aqui alguns outros episódios também, falando sobre o mercado imobiliário. A hora que você compara a realidade de Ribeirão Preto com a realidade de São Paulo... É diferente. Muito diferente. A oferta, a demanda, a cidade. Né? Porque espaço, ele é finito. Sim. Ele é um bem finito. Sim. Por isso que a gente fala que o mercado imobiliário é um tipo de investimento muito seguro que você tem. Tanto que grandes nomes que a gente conhece, tipo o Arnold Schwarzenegger, até enrolei para falar o nome. Acho que eu treinei tanto, gente, para falar o nome do Arnold aqui, que esqueceu que eu já esqueci do Schwarzenegger, que eu já tinha batalhado anos atrás para falar. Mas, cara, o Arnold, ele é um cara que muita gente acha que ele ficou rico com os papéis em Hollywood. Não é. Não, o dinheiro que ele tem vem do mercado imobiliário. Sim. Os títulos que ele ganhava de fisiculturismo, que ele ganhava Investia. Ele investia no mercado imobiliário. Por quê? Porque o espaço, ele é um bem finito. Então, uma hora ele acaba, oferta e demanda, você vai diminuindo a oferta, a demanda pode continuar a mesma, diminuiu a oferta, o preço sobe. Por isso que vocês têm no Brasil, hoje eu sou brasileiro também, mas eu falo isso porque eu não sou nativo daqui. Eu só intrusei aqui no Brasil. Você tem um ditado muito legal, que é quem investe em terra não erra, algo assim. Gente, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Você pode ver o grande investidor do mercado imobiliário internacional é o escritor do livro. Pai Rico, Pai Pobre. É o Robert, como é que é? Kiyosaki, alguma coisa assim. É o japonesinho. Sim. Por sinal, gente, é um livro sensacional. Foi o meu primeiro livro de inteligência financeira, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, foi o primeiro livro que eu li. Então, ele é um livro com storytelling, né? Então, sempre que você tem um storytelling é muito legal para ver. E ele é um grande player aí do mercado imobiliário. Sim. E é o que o pai rico dele ensinou para ele, né? No livro. No livro. Gente, quem não leu esse livro, leia. Só leia, tá? Pega ele, não é para você aprender sobre investimentos. Só pega para leitura, assim, aleatória. Mas leia. Vai fazer muita diferença para você. Como eu falei, ele foi o meu primeiro livro de, inteligência financeira. Para aprender sobre inteligência financeira. Porque a gente não tem isso aqui no Brasil nas escolas. Não tem. Não é falado sobre isso. Não tem. O lucro é demonizado, vamos dizer. Então, o lucro ele é mal visto. Então, a gente não aprende como lidar com o dinheiro. O episódio anterior que a gente gravou, cara, fala sobre financiamento imobiliário, para quem está pensando em fazer exatamente a alavancagem, né? Construir para vender e pegar um financiamento imobiliário. Sim. Cara, muitos clientes, na hora que eu falo em financiamento imobiliário,
Só falta querer me dar um soco na cara. Você tá pensando que eu não tenho dinheiro? Você acha que eu não tenho dinheiro? E por quê? Cara, já relaciona isso com dívida, relaciona isso com demérito, Sim. relaciona isso com quem não tem, né? Parece que você está desmerecendo. Tá desmerecendo. Então cara, ele confunde até o financiamento como empréstimo. Ele não faz ele não para para pensar. Se ele tem um dinheiro integral daquela construção, que ele pode aplicar esse dinheiro em alguns fundos, que um retorno que ele possa ter, ele vai pagando a própria prestação. Ou se ele fez para repasse, né, que a gente chama, que você constrói para vender para terceiro, que esse terceiro que vai pagar. Sim. Ou em dinheiro, ou através de um outro financiamento que aquele comprador ele vai fazer mesmo. Então, assim, às vezes, você precisa entender como que você deixa o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para o dinheiro. Que é exatamente o que o Pai Rico, Pai Pobre fala nesse livro. Ele fala muito de você colocar o dinheiro para trabalhar para você, Sim. ao invés de você trabalhar para o dinheiro. Pro dinheiro. Tanto que... Não sei se eu estiver muito enganado, mas acho que é desse livro que vem o termo de corrida dos ratos, né? Que você fica ali naquela roda da corrida dos ratos e não sai do lugar. Exato. Recebe, paga boleto, recebe, paga boleto, recebe, paga boleto. E não consegue, às vezes, sair desse ponto. E é um ciclo vicioso. Né? Você fica nele e você fica preso. Até o momento que você entenda como mudar o jogo e deixar ele ao seu favor, ao invés de ser contra você. E, cara, o mais interessante, né? Você analisar pelo parâmetro que era aqui no Brasil, há anos atrás, onde você tinha uma dificuldade maior para ter acesso ao conhecimento. Sim. Então, tipo assim, ó, olha o quão pesado, né? Vamos dizer, de conhecimento está esse episódio aqui. Sim. Cara, a oportunidade de ter contato com uma pessoa que vem de uma outra cultura. Sim. Que conhece uma outra cultura, que está estudando e se aprimorando em outro tipo de investimento que não é o padrão que a gente conhece. Não. E você está vindo aqui e dando isso aqui de bandeja e de graça, né? Para as pessoas, vamos dizer. Então, a gente tem acesso a muita informação, Sim. mas às vezes a gente escolhe não ver essa informação. Não ver. Mas é o nosso papel. É o nosso papel, Pedro, é que a gente tem que começar a fazer o seguinte, a gente precisa começar a educar o nosso telespectador. É o nosso papel. A gente está aqui para isso. E a gente fala sobre educação no nosso mercado, que envolve tudo. Envolve financiamento, igual que você estava falando, que a maioria dos compradores, eles não sabem os benefícios de um financiamento. Ele não sabe. Ele acha que é ruim, sabe? A gente precisa educar sobre a compra ou a venda daquele imóvel que ele quer comprar ou que ele quer vender. A gente precisa educar sobre novas oportunidades igual essa de Dubai. É um mercado totalmente diferente do nosso, que ele tem grandes oportunidades, inclusive não apenas no mercado imobiliário, e sim, Dubai, de forma geral, é um campo aberto para todo mundo se aventurar, do bom sentido, porque eles facilitam a vida do investidor de uma maneira que, se você quer trazer qualquer ideia inovadora, leva ela para Dubai. Porque ali tem gente que quer fazer isso ir para frente, né? E se você conseguir chamar a atenção da sociedade lá, cara, todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai estar atrás de você e todo mundo vai querer trabalhar com você. Não é à toa, porque eles são o número 1 em tudo. Hoje em dia, a Arábia Saudita ela está criando um projeto novo parecido, que chama a cidade de Neom. É maravilhoso. Eles vão fazer? Eles estão fazendo, inclusive. É uma coisa parecida da mesma ideia do Dubai. Só que isso vai mostrar o seu fruto daqui mais uma coisa mais long term. A gente está falando aí de uns 25 anos, 30 anos para frente. Que eles têm a visão deles, né? Eles chamam a visão da Arábia Saudita 2030. 2030 a gente está falando de mais de 6 anos. Só que eu acredito que uns 2040 eles vão ter o fruto daqueles que eles estão criando. Só que em 2040, você concorda comigo que Dubai vai estar em outro patamar? Não, principalmente
por Dubai começar a ter um rival digno, vamos dizer. Exatamente. Então, alguém que está sendo ali a pedra no sapato, alguém que está incomodando, vamos dizer, se eles Sim. querem ser o maior, É. e tem alguém se aproximando, eles vão querer investir mais Sim. e esticar mais a corda. Na verdade, hoje, se você for para Dubai, você pegou um táxi ou você alugou um carro no aeroporto e andar pela cidade, você vai ver que Dubai é um canteiro de obra 24 horas. Onde você vai passar, tem obra. O nosso amigo, o Rodolfo, ele estava lá recentemente. Gente, o Rodolfo é o proprietário da Bela Luz. Só para vocês... A Bela Luz, que é um dos patrocinadores desse podcast. Só para vocês estarem por dentro. E é uma coisa que ele me falou, Ahmed, nossa, cara, eu já fiz 16 vezes escala aqui, mas eu nunca entrei. Essa vez eu fiz questão de entrar para conhecer. E ele falou, cara, a gente tá muito atrasado, a gente deveria estar aqui faz tempo. Então, quando você vê um empresário bem-sucedido igual ele, tendo esse feedback de uma experiência que durou um dia e meio, 2 dias praticamente, você consegue ver que a gente precisa trazer esse tipo de informação para cá, a gente precisa trazer esse tipo de conhecimento para o Brasil, de uma forma geral, não apenas para Ribeirão Preto. Eu acho que isso vai só agregando valor para todos nós. Com certeza. Porque assim como eu falei, cara, se quem é de Ribeirão Preto fica impressionado, às vezes, com a maneira como a cabeça da pessoa que mora em São Paulo, capital, pensa. Sim. Porque eu vejo para questões de obra. Cara, tem questões logísticas em Ribeirão Preto que parece coisa de outro mundo. Como se fosse muito difícil de resolver. E lá em São Paulo? Entendeu? Porque para você pedir um caminhão de concreto, ele não consegue chegar na tua obra em 40 minutos, igual aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão você pede o caminhão de concreto, ele cruza a cidade e chega na sua obra em 40 minutos. E lá para eles já tratam isso com uma naturalidade. Né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que é paulistana. E ele falava, cara, vocês reclamam de barriga cheia. Aqui tudo funciona, aqui não existe trânsito. E às vezes a gente acha que é longe. Então você vê assim, nossa, a pessoa de São Paulo, capital, trabalha em outra frequência. É o próprio mercado imobiliário, né? Para lançamento. A gente falou que às vezes aqui as construtoras, cada uma compra o terreno e lança seu empreendimento. Em São Paulo, para uma construtora grande lançar um empreendimento, ela tem que pegar em uma quadra, comprar algumas casas específicas para travar o concorrente, para o concorrente não fazer isso. Sim. E nisso vem um concorrente, compra outras e trava ele. Vamos ver quem tem mais dinheiro para poder aguentar o prejuízo por mais tempo. Então, lá a briga é feia. A briga é feia. E sempre empresa de capital aberto, né? Então, assim, imagina conhecer pessoas com outras culturas, com outras maneiras de enxergar. Eu li um livro há um tempo atrás, bastante interessante também, que é um livro mais voltado para o mercado de capitais, né? Ele é um livro bem conhecido, chama Os Axiomas de Zurique. Então, muito para quem trabalha com investimentos, é um livro muito bom para você ler, principalmente para o choque cultural. Os axiomas. Os axiomas. O que ele fala nos Axiomas de Zurique? Ele já começa o livro dando um choque cultural mesmo, explicando por que lá na Suíça é onde estão boa parte da galera rica. E por que eles sabem trabalhar muito bem com o dinheiro. Sim. Aí você começa a entender que a Suíça, historicamente, ela quase não era invadida nas épocas de guerra. Porque ninguém queria solo que está no meio da montanha, frio quase o ano inteiro, nada, não consegue plantar quase nada. Não tem nada de interessante. Não conseguia criar animais porque morria de frio. E era atacado por todos os lados, porque quem vem por cima mata quem está lá dentro. Então ninguém queria tomar aquela terra, porque não era interessante colocar o seu povo lá naquela terra, porque lá era improdutivo, basicamente, muito frio e muito vulnerável. Então, quem morava ali naquela região da Suíça tinha que saber trabalhar com trade. Para uma época que não se tinha dinheiro. Sim. Então, tinha que saber fazer troca. Então, os suíços, desde os primórdios, sabem trabalhar muito bem o dinheiro. Então, sabem trabalhar trocas. Mesmo quando a troca era couro de boi, vamos dizer. Sim. Então, eles sabem trabalhar esse tipo de troca. Então, culturalmente, os suíços têm uma visão sobre o dinheiro diferente do Brasil, que é um país que foi colonizado. Então, a maneira como o suíço enxerga
É diferente do Brasil. Tanto que Sim. esse livro ele é um livro bastante criticado por muitos investidores. Por quê? Cara, o que ele fala basicamente no livro? Eles trabalham que assim, o dinheiro não te deve nada. Então, eles trabalham com stop gain e stop loss. Cara, se eu ganhei 20% de lucro numa ação que eu comprei, liquida, põe o dinheiro no bolso, seja feliz e vai para a próxima. Tive 20% de prejuízo, cara, liquida o quanto antes, enquanto o prejuízo é só 20%. É basicamente... Quanto antes você colocar esse dinheiro para dentro do seu bolso de novo e fazer um novo investimento, tanto antes talvez você recupere esse dinheiro ou não. É só investimento de short term. Exato. Não é long term. E assim, e não tem dor de corno. De ficar lá olhando, nossa, se eu tivesse esperado, que é coisa natural nossa do brasileiro. Então, o brasileiro ele vive a dor de corno, vendeu para quem trabalha ou já fez algum investimento no mercado de capitais, né? Vendeu uma ação, no dia seguinte tá lá dando F5 para ver quanto que tá a cotação. E fica sofrendo, nossa, se eu tivesse esperado mais um dia, eu teria ganho mais. Não, eles não, passou, cara, minha meta é 20%, bateu 20%. Isso que é diferente no mercado imobiliário, Pedro. A pessoa que investe no mercado imobiliário, ela não fica se estressando com se subir o preço do apartamento ou descer. Não tem. Não tem essa atualização. Até tem, mas é uma atualização uma atualização um pouco mais lenta comparada com as atualizações da Bolsa de Valores, que é instantânea. Instantânea e divulgadas, né? No final do dia. Então, você não vê, tipo, não tem um parâmetro que você vai lá, olha, não, hoje o valor do metro quadrado Subiu, numa casa no condomínio tanto, subiu tanto. 10 centavos. Não existe isso. Exatamente. E também fala, cara, por que o brasileiro perde muito dinheiro no mercado de capitais? Perde. Porque, cara, tá tomando aquele prejuízo e o brasileiro de muita fé, cara, não, Deus vai me ajudar aqui que meu investimento vai subir. No dia seguinte ele cai de novo, cai de novo. Então, por isso que pode ver quando tem grandes quedas, igual da época do OGX e tal, muita gente perdeu tudo. Porque, cara, continua insistindo e acreditando que aquilo lá vai... Como se o dinheiro devesse alguma coisa para ele. Cara, eu gastei você. Você tem que me dar retorno. Tem que me dar retorno. O dinheiro não te deve nada, né? Você gastou. Então, assim, olha a diferença cultural do suíço pro brasileiro. Quem sofre mais? Entendeu? O brasileiro? É o que fica dando F5 lá e que fica perdendo dinheiro porque não quer assumir o prejuízo. Que também encara o prejuízo como um fracasso, né? Então, acho muito... Mas, assim, uma coisa que quem está assistindo a gente, ele tem que entender. Quando começa a investir no mercado de ações, eu não sou especialista nisso, mas você precisa procurar uma consultoria. Você não pode sair investindo de uma forma aleatória achando que você sabe. Você sabe... Não é só porque você ouviu o blogueirinho na internet falando sobre... Exatamente. Como que você sabe sobre aquele investimento, se é o certo, se é o errado? Você consultou alguém que trabalha com isso? É a mesma coisa que você está querendo construir uma casa sem ter um engenheiro do teu lado para te aconselhar. É a mesma coisa. O arquiteto que vai elaborar um contrato, um projeto arquitetônico para você fazer. Achismo não vai fazer você investir bem. Muito pelo contrário, vai fazer você perder dinheiro. O achismo você está testando a profundidade do rio com os 2 pés constantemente. Exatamente. Uma hora você vai encontrar uma boa analogia. Uma hora você vai encontrar um lugar fundo e você vai se afogar. Exatamente. Cara, nossa, muito, muito bacana esse episódio. Foi riquíssimo mesmo. Muito interessante de conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer isso aqui juntamente com quem está ouvindo agora, né? Eu lembro que a gente tinha conversado sobre marcar para gravar esse episódio. Sim. A gente esperou você viajar lá para Dubai para terem Falou, Pedro, deixa depois que eu volto que a gente grava. E foi até legal. Exato, porque trouxe ainda até mais atualizado, né? A ideia. E é muito importante, então, para todo mundo que está acompanhando, de continuar acompanhando aí como que está o mercado em Dubai. Sim. Dubai, o que está acontecendo, não só o mercado imobiliário, como você bem disse. Como a cidade como toda, né? Porque é onde tudo acontece antes de acontecer aqui. Isso é fato. E lá, eu tenho certeza que é um lugar que eu já fui agora e eu tenho certeza que eu vou voltar lá. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, porque, como que já falei, que eu sou um representante de um grupo lá de empresa, um casal amigo meu. É uma empresa alemã,
Eles são 3 empresas. Eu até falei para você que ia comentar sobre isso, eu ia esquecer. Eles são 3 empresas. Uma empresa uma imobiliária, né? Vamos simplificar, que chama EasyGo. O grupo chama EasyGo. A primeira empresa é de EasyGo Properties, que é de compra e venda de imóveis. O segundo é uma empresa de design de interiores. E a terceira é uma empresa que a gente pode chamar de imobiliária, que toma conta só de locação. Então, eles criaram um ecossistema para aquele investidor gringo, né, vamos dizer assim, em português mais claro. A pessoa que vai investir em Dubai, que é de fora, qual que é a dor dele? A dor dele é... E aí? Comprei e investi... Com quem eu falo? Comprei e investi. E aí? Eu não tenho tempo de sair do meu país, ir até Dubai, talvez, por causa da minha logística, do meu trabalho, para mobiliar no meu apartamento. Então, você já tem uma empresa que vai fazer esse tipo de serviço para você. Tudo bem, mobiliei. Na mão de quem? Vou deixar, porque eu também não tenho tempo de ficar olhando o Airbnb toda hora para ver a entrada e saída de locatário. Sem contar que você não vai conseguir fazer o recebimento da pessoa lá, né? Você não vai conseguir ser o host da... Não, lá todos os prédios têm recepção. Tá, já tem eles são diferentes, a questão da construção deles. Então, esse ecossistema que eles criaram, ele facilita a vida da pessoa que está querendo investir, que não é de lá. Por exemplo, meu irmão, ele nunca foi para lá. Uhum. Ele comprou, eles mobiliaram para ele e está na mão deles para locação. Ele mora na Arábia Saudita, do lado, há 20 e poucos anos atrás. E continua lá, porque é a vida dele lá, o trabalho dele lá. Mas ele nunca foi lá. Ele só fez o investimento e ele está deixando eles tocar. Aí, no final das contas, já cai o dinheiro para ele a cada trimestre, assim, vamos dizer assim. Entendi. Porque cada 3 meses. E é uma empresa que vende, então, soluções 360 aí, Exatamente. Né? Atende todas as pontas exatamente para que o investidor estrangeiro esteja respaldado. Exatamente. Que é aquilo que a gente procura em um corretor de imóvel dentro Sim, da cidade, que ele te dê esse respaldo. Então, essa empresa tem essa estrutura para dar esse respaldo e você é o representante deles aqui. Então, para você que pretende colocar os seus ovinhos em cestas diferentes, que como disse muito bem o Ahmed aqui, é muito importante, o princípio básico de investimento, diversificar, né? É você diversificar os seus investimentos para caso uma cesta cair, não quebra todos os ovos. Exatamente. Então, você que pretende, é um mercado promissor, é um mercado em pleno crescimento, não se tem previsão de parar de crescer esse mercado. Não. É um mercado bastante disputado e que se tem um investimento muito grande de quem está lá para cada vez se tornar maior. Com certeza. Então, você que é investidor e pretende investir nesse mercado, procure nosso amigo. Como que a gente faz para te encontrar? Vou deixar o meu arroba do Instagram, pode ser? Pode. Arroba que é a letra O, Ahmed, A-H-M-E-D. Eu acho que só você escrever isso vai aparecer para você o primeiro. Provavelmente. E como que é seu sobrenome? Que interessante. El Gamal. E como que se fala lá na tua terra? Na minha terra, El Gamel. Ahmed El Gamel. E eu vou estar muito feliz de atender a pessoa que estiver qualquer dúvida sobre o mercado imobiliário em Dubai. Pode contar comigo, independentemente se você vai querer comprar ou vai querer investir lá ou não. Estamos aqui para disponibilizar o nosso apoio aqui. Muito bom. Então, gente, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que a Ahmed vai ter o maior prazer em responder para nós, tirar todas as dúvidas, que eu tenho certeza que esse tema ele é uma coisa nova. Sim. Então vai gerar muitas dúvidas. Eu acho que tem muito conteúdo, mas igual que a gente estava falando, é um conteúdo um pouco mais técnico. Mas acho que a ideia não é para trazer esse tipo de informação mais técnica, mas nós temos tudo que você precisa saber sobre o mercado de lá, como que você compra, os tipos de pagamentos, os planos de pagamentos, quais são as garantias para quem está comprando, tudo mais, porque quem está tomando controle de tudo, qualquer transação que acontece, uma ideia para vocês, é o próprio governo do Dubai. Então, eu paguei tal valor.
Ele entra numa conta chamada Escrow Account, que é uma conta garantidora. É como se fosse o que você está comprando aqui no Brasil, é empreendimento crédito associativo. Mais ou menos a ideia é essa. Então, tudo que acontece ali é responsabilidade do governo do Dubai. E tem aplicativos, tem o próprio sistema deles que você consiga entrar para ver se caiu o dinheiro certinho, a sua matrícula tá ali, tudo certo. Muito bom. Gente, segue ele lá no Instagram. Ele posta bastante coisa muito bacana, fora os lançamentos, as coisas fenomenais aí que ele coloca. Então, tipo assim, eu vou acompanhando ele e vou ficando... Já começo a viajar nas ideias, assim. Cara, muito obrigado. Foi um enorme prazer te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite e tô muito feliz pelo episódio e eu acredito que vai ser o nosso primeiro episódio de vários outros episódios. De vários outros. Que olha, o tempo já explodiu. Já tô na repescagem dos últimos 5 minutos antes que a produção me derrube. Porque, cara, foi muito bacana mesmo. Gostei demais. Com certeza agregou muito para todo mundo que está nos assistindo. E para você que assistiu esse episódio até agora, muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E você consegue acompanhar os cortes e demais notícias sobre o podcast nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. Espero vocês na próxima semana e tchau!